Olá pessoal, bem-vindos ao Aportes de Excelência. Hoje vou mostrar para vocês os fundos imobiliários que estão construindo a minha renda passiva e quanto eu já recebi de cada um deles. Mas não é só mostrar, eu quero explicar por que escolhi cada um deles, qual é a estratégia por trás da minha carteira e quais riscos eu estou disposto a assumir. Porque investir em FIIs não é só buscar o maior dividendo, é entender o que você está comprando. Se você gosta de conteúdo estratégico, já deixa o like e se inscreve no canal. Quem acompanha o canal sabe que hoje cerca de 80% da minha carteira brasileira está em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu gosto de previsibilidade de renda mensal. Os FIIs me permitem receber dividendos todos os meses, reinvestir esse valor, aumentar o número de cotas e acelerar o efeito dos juros compostos. Dividendos não me enriquecem da noite para o dia, mas constroem base. Na minha carteira, eu tenho tanto fundos de papel quanto fundos de tijolo. Basicamente, o que eles fazem? FIIs de papel. Investem em CRIs, que nada mais é um fundo que não tem imóvel. Ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário e recebe juros em troca, distribuindo essa rentabilidade, que são certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Pagam dividendos baseados em juros, podem ser atrelados ao CDI e ao IPCA. Alguns dos fundos que eu tenho em carteira, então Deva 11, que já me pagou um total de R$ 735 de dividendos. O MXRF 11 também pagou um total de R$ 81,46. Eles são mais sensíveis ao risco de crédito, mas costumam pagar dividendos mais previsíveis. Um dos principais riscos que precisamos entender que esse tipo de FII tem é o risco de inadimplência dos CRIs. E eu sei, Deva 11 teve alguns problemas complexos desde 2023, justamente com inadimplência, onde o preço caiu bastante. Porém, ele ainda está fazendo parte da minha estratégia. Por isso, mantenho ele na carteira e ainda continuo aumentando aos poucos a posição. FIIs de tijolos investe em imóveis físicos. E eu tenho o BRCR11, que já pagou um total de R$ 687 de dividendos. O Vino 11, que é Lages, pagou um total de R$ 267 de dividendos. Eu tenho o Small 11, que é Shopping, pagou um total de R$ 104,78 de dividendos. E o Gari 11, que é tijolo, porém tem caráter híbrido, que já me pagou R$ 102 de dividendos. Alguns dos conceitos que precisamos analisar nesses FIIs são a vacância, localização, qualidade dos contratos e quantidade de imóveis. Alguns dos FIIs que eu tenho sofreram bastante nos últimos anos. Lajes corporativas com vacância. São fundos que sofreram bastante com a pandemia da Covid-19, mas que mesmo depois do retorno à normalidade, se podemos dizer assim, as lajes ainda tiveram a incerteza do modelo híbrido de trabalho, pois muitas empresas permaneceram com grandes quantidades de colaboradores trabalhando em home office, e o que acabou se tornando uma prática que ainda se mantém. Mas no último ano, muitas empresas já iniciaram o movimento de retornar ao presencial 100%, o que mostra uma recuperação gradual e melhora dos índices de vacância. Também fundos negociados abaixo do valor patrimonial, que podem ser oportunidades de entrada, sempre pensando no longo prazo. Então, basicamente, preço sobre o valor patrimonial, o PVP, quando um fundo negocia abaixo de 1, pode estar descontado, mas o desconto não significa automaticamente oportunidade. Eu invisto pensando na recuperação do longo prazo. Eu busco diversificar minha carteira com papel, lajes corporativas, shopping, fundos menores com mais risco. Um deles é o Senes 11, que eu recebi de uma cisão parcial do fundo BRCR11 em meados de abril de 2024, onde ele é um ativo monoativo, pois ele detém apenas um imóvel sob sua gestão. Mas, como recebi uma quantidade boa de cotas, acabei continuando comprando ele, pensando na possível valorização ao longo do tempo e o recebimento dos dividendos. Mas entendo e aceito o alto risco de ter ele hoje na minha carteira. Mas falando sobre a composição da carteira, é a forma que eu entendo que reduzo a dependência de um único setor. Se o setor corporativo demora a se recuperar, o fundo de papel continua pagando. Se juros caem, os fundos de tijolos podem se valorizar. Eu sei que estamos entrando em um ano de eleição,
porque muitas coisas podem acontecer. Gastos públicos exagerados, inflação pode voltar a subir, taxa Selic se manter alta, mas ainda assim entendo que estamos cada vez mais próximos do início de um ciclo de quedas na taxa Selic, que podem ajudar muito aos fundos imobiliários a iniciarem uma boa valorização. Assim eu travo o recebimento dos meus dividendos em preços médios melhores. Eu não invisto apenas nos fundos mais seguros, eu aceito risco, mas risco calculado. Eu entendo que papel tem risco de crédito, lajes tem risco de vacância, shopping depende do consumo, fundos menores têm riscos de execução. E como já falamos, a alta taxa de juros segura a economia e influencia em maiores riscos para esses ativos. E nos próximos vídeos eu quero fazer algo diferente de hoje. Eu vou abrir o relatório gerencial de alguns desses FIIs para que vocês também saibam analisar melhor quando quiserem incluir ou tirar algum ativo de suas carteiras. O que vou mostrar? Quantos imóveis possuem, onde estão localizados, nível de vacância, qualidade dos contratos, no caso dos fundos de papel, os CRIs que compõem a carteira, situação econômica que pode influenciar no futuro. Porque investir sem olhar o relatório é investir no escuro. Eu sei que esses FIIs não são perfeitos, mas são os que fazem sentido para a minha estratégia hoje. O importante não é copiar a carteira, é entender a sua estratégia e por que você está investindo. Comenta aqui se você investe em FIIs e qual segmento você prefere. Tem apenas um ou mais? Curta o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar as análises completas que vêm por aí.